Registro importante para vocês que acompanham a programação da Jovem Pan. Só confirmem, os Estados Unidos adiaram por 2 semanas os ataques ao Irã. Então, a informação que trouxemos há pouco, o Paquistão tinha feito um pedido para que Donald Trump reavaliasse o ataque e ampliasse o prazo para 2 semanas. Então, ao invés de determinar o prazo para a resposta do Irã até 9 horas da noite de hoje, houve então uma suspensão do ataque e ampliação do prazo em 2 semanas. Esse foi um pedido feito pelo Paquistão. Quem trouxe a informação há pouco foi o nosso repórter Eliseu Caetano, diretamente dos Estados Unidos. E agora sim, a confirmação: Donald Trump, presidente norte-americano, suspendendo os bombardeios que poderiam acontecer a partir das 9 horas da noite de hoje, horário de Brasília, caso o Irã não aceitasse o acordo de cessar-fogo e também não reabrisse o Estreito de Hormuz. Informação quente que acaba de chegar à redação da Jovem Pan News. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. O Beraldo ia fazer justamente a análise, a reflexão a respeito ainda da dúvida e agora a confirmação, a suspensão dos bombardeios ao Irã e a ampliação do prazo em 2 semanas. Então, hoje, a população iraniana não será dizimada, Beraldo. Pois é, Caniato, é um jogo de xadrez difícil, desafiador, mas o mundo precisa ser reorganizado. É importante a gente dizer que o mundo estava caminhando, né, ou está ainda caminhando, para um lugar muito complicado, porque você tem um reequilíbrio de forças e a força militar, a força econômica, ela estava se movimentando de uma forma muito livre, acelerada, no caminho da China, no caminho da Rússia, no caminho até do próprio Irã. Porque vejam só, quantos anos, ou décadas, o Irã financiou o terrorismo no mundo, financiou grupos terroristas que trazem instabilidade para o mundo inteiro. Isso não é aceitável, isso não é razoável. Há uma lógica por trás de tudo que Donald Trump está fazendo. O próprio Estados Unidos, com a sua população de mais de 300 milhões de habitantes, uma economia que já foi muito mais forte do que é hoje, com desafios internos muito grandes, até da própria mão de obra, com a revolução que está sendo trazida pela inteligência artificial, até o próprio exército norte-americano, que hoje já não precisa mais daqueles milhares de soldados, porque as guerras estão sendo travadas em quartos com ar-condicionado, telas de computadores e drones extremamente eficientes. Então, toda a dinâmica mundial está mudando. E o que o Donald Trump está fazendo é redistribuir essas peças no tabuleiro. E é importante que isso seja feito. É óbvio que vem todo o desgaste das suas declarações. Então, ele fala uma coisa, depois ele volta atrás, aí ele avança um pouco e volta. Enfim, isso tudo gera uma instabilidade talvez maior do que deveria, mas o fato concreto é que essa redistribuição das peças é fundamental para que o mundo se reorganize. A China está no caminho de tomar Taiwan, isso é um fato concreto. Os Estados Unidos dependem de muita coisa da China, dependem de muita coisa de Taiwan. A Rússia está ali invadindo a Ucrânia, tentando dominar aqueles territórios. Aparentemente, parte desses territórios não voltarão mais a ser de soberania da Ucrânia, e os próximos movimentos aconteceriam de forma natural. Então, tudo isso precisa ser contido, o mundo precisa ser reorganizado. O desgaste de Donald Trump vai sempre ocupar as manchetes, mas, no fundo, o resultado das suas ações me parecem positivos para todo o contexto mundial do futuro, das próximas décadas, não de amanhã. Mas eu acho que tudo que está acontecendo hoje era importante que acontecesse. É isso, Jovem Pan urgente, breaking news na programação, Donald Trump suspendendo os bombardeios em 2 semanas, concordando inclusive com a proposta que foi apresentada pelo Paquistão. Deixa eu chamar o Roberto Mota, que levantava essa possibilidade, inclusive essas surpresas muitas vezes promovidas por Donald Trump. Tá aí, Mota, a resposta chegou antes do programa terminar. Acho que o microfone está fechado. Caniato, isso é que é
comentarista em tempo real, né? Nós contamos aqui e aconteceu. Pois é, o tom catastrófico, apocalíptico, sombrio de Donald Trump atingiu o resultado. E realmente muita gente ficou preocupada. Eu tenho um amigo querido que me mandou agora há pouco, antes de começar o programa, as previsões dele, que ele fez usando inteligência artificial extremamente sombria para o efeito de um bombardeio pesado dos Estados Unidos com retaliação do Irã. Isso teria o potencial de aniquilar toda a produção de petróleo naquela região, com consequências absolutamente catastróficas no mundo inteiro. Ninguém escaparia disso, nem nós aqui, porque quase tudo que nós consumimos depende de combustível originado do petróleo. Ainda bem que isso era, como a gente adiantou aqui, uma estratégia de negociação de Donald Trump. Agora, não vamos ter nenhuma ilusão. Esse problema do Irã não desapareceu. O Irã continua sendo um regime ditatorial, teocrático, fascínora, assassino e com a obsessão, entre outras coisas, em destruir Israel e estender a sua guerra para o mundo inteiro. Agora, o mundo tem que reconhecer esse problema e aprender a lidar com ele, principalmente os líderes europeus que pegam carona no poder dos Estados Unidos, mas querem a garantia do seu suprimento de petróleo. Pois é, o ultimato de Donald Trump foi adiado em 2 semanas, só que ele condiciona, inclusive, o acordo à abertura do Estreito de Hormuz. É importante destacar isso. Deixa eu só passar para o Dávila. Quero escutar o que o Dávila tem a dizer a respeito dessa posição de Donald Trump, mas tem também aquela avaliação que muitos fazem. Bom, aquele que ameaça sempre, mas não cumpre a palavra, da próxima vez, será que a palavra não perde, ou a ameaça não perde credibilidade, Dávila? Esta não vale para Donald Trump, porque a sua imprevisibilidade é a única coisa constante nos seus atos. Por isso, fazer essa aposta contra o Donald Trump é muito arriscado, porque uma hora ele faz, como provou que fez aqui no caso da Venezuela. Então, não é uma boa aposta a ser feita. O fato é que eu não acredito que em 2 semanas vai resolver a questão do Estreito de Hormuz, porque, de novo, não é com este tipo de atitude, e estamos falando aqui, todos nós já reiteramos, que o Irã é uma teocracia de fanáticos que não vai atuar de acordo com pressão, com tudo. Eles têm uma questão de fundamento religioso que é muito mais complicado do que parece. Então, não me parece uma estratégia de que ameaçar, destruir o país, vai resolver a questão. Então, eu entendo que nós precisamos descobrir outros meios. Quem sabe envolver o Paquistão, como conseguiu essa primeira vitória, possa ser talvez um caminho estreito, mas um primeiro caminho para se ter um mínimo de diálogo para fazer com que esta crise no Oriente Médio diminua com a reabertura do Estreito de Hormuz. Nós temos que pensar o seguinte: o objetivo principal de curto prazo agora é a reabertura do Estreito de Hormuz. Se isso fizer, a coisa acalma muito no Oriente Médio. Agora, se isso não sair do papel, nós vamos continuar vivendo dias perigosos no Oriente Médio e no mundo, porque o que acontece lá afeta a vida de todas as nações. Sem dúvida. Deixa eu passar para o Bruno Musa. O Bruno também vai compartilhar o que ele pensa a respeito dessa decisão tomada por Donald Trump, mas só para ilustrar para a nossa audiência, Musa, eu vou ler um trecho da manifestação de Donald Trump na rede social dele, na Truth Social. Ele disse o seguinte, abrindo aspas para o presidente norte-americano: com base nas conversas com o primeiro-ministro do Paquistão, nas quais me solicitaram que suspendesse o envio de forças destrutivas ao Irã esta noite, e desde que a República Islâmica do Irã concordasse com a reabertura completa, imediata e segura do Estreito de Hormuz, concordo em suspender os bombardeios e ataques ao Irã por um período de 2 semanas. Este será um cessar-fogo bilateral.
A razão para tal é que já cumprimos e superamos todos os objetivos militares. Estamos muito avançados em um acordo definitivo sobre a paz a longo prazo com o Irã e a paz no Oriente Médio. E aí tem outros destaques também nessa longa manifestação de Donald Trump na rede social dele. Você, Bruno Moza, parece a saída mais sensata? 2 semanas, um prazo adequado para os países alcançarem esse acordo? Eu espero que sim, Caniato, porque, como eu falei, é um jogo de perde-perde para todos. Realmente, o regime do Irã, desde a sua volta em 1979, depois da Revolução Islâmica, é um regime autoritário, um regime sanguinário, um regime ditatorial, que esse sim oprime toda a sua população, ou grande parte dela. Portanto, isso precisa ser endereçado e essa mudança precisa vir de dentro, como mostrou grande parte da população há pouco tempo que quer essa mudança. Repito, um regime autoritário e sanguinário, ponto final. Mas para tirá-lo de lá, ou para conquistar o Estreito de Hormuz, como tem sido colocado, ele precisa realmente de uma estratégia mais profunda. Não é tão fácil retirar de lá do Irã esse regime autocrático durante décadas, como foi, por exemplo, de Nicolás Maduro na Venezuela. Então, aqui há algo muito mais profundo do que na Venezuela como um todo. O mundo inteiro sente. A economia pode realmente entrar em retrocesso. Nós vimos grandes choques do petróleo em 73, em 79, que levaram, inclusive, a alta dos juros nos Estados Unidos nos anos 80, que chegou até 20%, e Brasil e México, com grande parte da sua dívida na época em moeda estrangeira, tiveram que decretar moratória. Então, hoje, com a economia integrada e com a necessidade de petróleo numa cadeia amplamente ligada, essa possibilidade se torna concreta, ou seja, uma recessão, uma estagflação em pouco tempo. Portanto, sim, me parece acertado tudo isso, e a gente precisa ver algum caminho que seja mais objetivo para definir de uma vez por todas. Eu concordo com o Dávila, a situação é muito mais complexa do que parece e não será em 2 semanas que isso, de fato, será resolvido. Mas, de fato, a falta de previsibilidade, ela traz consequências muito severas. Pois é, a gente segue acompanhando todas as movimentações, essas articulações. Deixa só a direção me confirmar se eu peço mais uma análise para os nossos comentaristas. Então, deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. Você, Beraldo, quando o Donald Trump exige a abertura do Estreito de Hormuz, ele coloca um elemento comum a muitos países, um elemento que mexe com a economia, e essa lhe parece uma pressão que pode fazer com que o Irã acabe cedendo e feche o acordo de paz com os Estados Unidos? Porque se fosse somente na retórica ou se apoiasse na defesa, por exemplo, de Israel, talvez o entendimento fosse outro, né? Agora, exigir a abertura do Estreito de Hormuz, essa é uma defesa de muitos países, né? Pois é, mas é interessante porque o Irã não vem demonstrando preocupação em relação aos próprios países árabes com os quais o Irã sempre manteve algum tipo de relação estável, digamos assim, né, pacífica talvez, mas o Estreito de Hormuz ele impacta, ele leva os efeitos dessa guerra de forma muito imediata para o mundo inteiro, porque os 20%, um pouco mais de 20% do petróleo mundial que transitam pelo Estreito de Hormuz, não estando disponíveis para consumo nas refinarias do mundo, isso tem um impacto de alta de preço para todo lugar. O Brasil é um caso à parte, porque o Brasil está sentindo uma alta expressiva do preço dos combustíveis, não por causa da guerra, mas sim por causa da incompetência, da malandragem e da corrupção dentro da Petrobras. A falta de projeto para que o Brasil use as suas reservas de petróleo de forma estratégica. É um outro problema. Mas o mundo civilizado, coisa que o Brasil já não é mais, sofre porque tem um mercado dinâmico, um mercado que vai demandando essa oferta de petróleo de forma estável. Portanto, exigir que seja reaberto o Estreito de Hormuz é trazer um alívio para os países do mundo inteiro, tanto aliados dos Estados Unidos de Israel, como aliados do próprio Irã. Então, Caniato, esse grande trunfo que o Irã possui, que é o controle do Estreito de Hormuz, ele agora também será repensado, depois dessa guerra, como resolver isso.
E talvez a gente até veja a construção de um canal por dentro do Emirados Árabes para tirar do Irã essa prerrogativa, essa arma geopolítica de controle desse trecho tão estratégico para a navegação mundial. Pode ser que dutos sejam construídos, soluções serão pensadas para que isso não volte a ser um problema. Eu não tenho a menor dúvida disso, mas nesse momento a reabertura e a manutenção da navegação no Estreito de Hormuz é fundamental para o funcionamento do mundo de forma equilibrada. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila, quais são os cálculos necessários que devem estar sendo feitos pelas autoridades dos Estados Unidos e, obviamente, com a anuência de Donald Trump a partir desse adiamento? São 2 semanas para que avancem com o processo de cessar-fogo, mas tem a questão que envolve a economia mundial e a pressão que muitos países estão fazendo para a reabertura do Estreito de Hormuz. Essa talvez seja a principal pauta e talvez o que poderá determinar o ponto final nesse conflito? Caniato, este conflito é complicado porque, como se trata de uma ditadura de fanáticos e um presidente imprevisível, o mundo não confia nessa interlocução. Não dá para conversar nem com Donald Trump, nem com o Irã. Então, o que o mundo começa a fazer é descobrir artérias para não depender mais do Estreito de Hormuz. É este o movimento hoje dos países do Golfo. O Cristiano Beraldo acabou de resvalar nesse assunto, e para mim é o assunto mais importante. Está claro para os países do Golfo que não dá mais para depender do Estreito de Hormuz. Isto é um enorme risco para os países. Então tem lá a Arábia Saudita pensando no porto, aumentar instalações do seu porto no Mar Vermelho, tem a União dos Estados, outros países, eu sei, acho que é o Oman que estava pensando em alguma coisa também no Dum, como é que é? Dum ou Sohar ponto, que é um ponto lá específico que eles estavam estudando. Então esses países estão pensando em como não depender mais do Estreito de Hormuz. Ou seja, esse rearranjo da ordem mundial agora já que não dá mais para confiar no fortão grandão, cada um tem que tomar conta do seu próprio destino. E o seu próprio destino hoje é não depender de países imprevisíveis, como é o caso da ditadura iraniana. Então, Caniato, eu entendo que é por aí que vão encontrar uma solução definitiva. E não será por meio de acordo com o Paquistão, Estados Unidos ou Irã que teremos uma solução definitiva para a questão do Estreito de Hormuz. Pois é.